Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o sintagma nominal absolutivo, tá? Muita gente não conhece o sintagma nominal absolutivo e um inscrito do nosso canal, ele pediu para que eu falasse sobre ele, tá? Então o sintagma nominal absolutivo é um termo gramatical que indica, tá? E que vai executar o que? A ação sem estar relacionado a um sujeito específico. Então, por exemplo, eu digo assim, chuva forte, o campo alagou. Mas como assim? Chuva forte, o campo alagou. É isso mesmo, tá? Não existe uma relação lógica entre as duas frases que estão ligadas entre si. Eu falo chuva forte, o campo alagou. Qual é a relação entre elas, gente? Não está relacionado à ação que executa, ela tem uma relação específica, tá? Ela não é, na verdade, indicada se você olhar isoladamente. Eu falo chuva forte, o campo alagou. Qual é a relação, tá? A relação é uma relação semântica, é uma relação de significado. Eu tenho uma relação de chuva e tenho uma relação de alagou. Apenas isso. Mas, digamos, de uma forma mecânica, de uma forma sintática, não existe uma ligação, não há um nexo, né? Não há um nexo causal, tá? Aí eu posso dizer, não há uma conexão entre essas duas frases, tá? Elas apenas são ligadas pelo sentido. Então, se eu estou falando de sintagma nominal, eu estou falando de sintaxe, basicamente, né? Mas eu também estou falando de semântica, tá? Então, o que é semântica? É isso, tá? É você ter uma ligação entre um nexo pelo seu sentido, pelo seu contexto, você consegue entender ali, né, bem aproximadamente, tá? Então, essa é a primeira dica aí para quem quiser estudar o sintagma nominal absolutivo. Em seguida, eu falo o seguinte, olha, que o sintagma nominal absolutivo pode ser formado por um particípio ou por um gerúndio, tá, gente? Particípio, gerúndio, tá? E pode servir como uma oração independente. Então, vamos ao exemplo. As crianças brincando, o sol se pôs, tá? Então, você tem aqui um nexo, tá? Uma ligação que é feita pelo gerúndio, tá? O verbo brincando aqui, ele é o gerúndio. Mas eu também posso utilizar um verbo no particípio, tá? Eu tenho, assim, uma ideia agora do que é o sintagma nominal absolutivo quando eu já tenho expressamente numa frase um verbo que está ou no particípio ou no gerúndio, tá? E ele na verdade, na verdade, uma oração independente, tá? Porque onde eu tenho particípio e gerúndio, eu posso aqui trabalhar a minha oração independente, tá? Terceiro e último caso de sintagma nominal absolutivo, tá? O sintagma nominal absolutivo pode ser encontrado em diversas línguas, tá? Eu sempre vejo lá, né, nos documentos de universidades o estudo do sintagma nominal absolutivo. É claro que você olhando ali é muito científico, fica difícil de você entender, mas aqui no meu vídeo eu vou explicar, eu vou desmistificar isso, tá? Com todo respeito, tá, aos estudos, com todo respeito a toda a teoria, tá, das universidades, tá, que trabalham a linguística, trabalham a língua portuguesa, mas eu preciso entender o sintagma nominal absolutivo como aquilo que é encontrado em diversas línguas, tá, e ele é utilizado exatamente para enfatizar, tá? Eu vou utilizar o sintagma nominal absolutivo para enfatizar. O que seria enfatizar? Seria dizer, falar, expressar a relação do sujeito, essa relação subjetiva, essa relação em que o sujeito vai, sim, agir dentro da frase. Ele vai agir
dentro da frase para o quê? Para a comunicação. Ele vai levar a comunicação, ele vai levar dentro da comunicação da frase a sua ação. Então vamos ver aqui o exemplo para ficar bem mais fácil. Ó. O carro batido, João se desesperou. Ó, o carro batido. Tá, aqui não é batido. Batido não. Aqui eu me enganei aqui, peraí. Para ficar legal aqui, ó. Peraí. O carro batido, João se desesperou, tá? Então, o carro batido. Opa. Agora sim. O carro batido, João se desesperou, tá, gente? Então, fica muito mais fácil. Olha, muito mais fácil assim, tá? Ó, eu vou entender que esta frase aqui, tá? O carro batido. O carro batido o quê? Tá? Ela precisa de um complemento, né? João se desesperou. Qual é o sentido? Qual é a conexão? Tá? Não existe, como eu falei anteriormente, tá? Dentro de uma frase, tá? Você tem as conexões. Nós temos as conexões, tá? Nós temos sempre essa ideia muito importante de comunicação, tá? E a comunicação, ela é sim aquilo que nós precisamos levar em consideração dentro da linguagem. Quando eu trabalho, a comunicação fica muito mais voltado dentro do campo da semântica do que do campo da sintaxe. Você está falando na rua alguma coisa, você não vai simplesmente falar fazendo conexões. Você não vai falar fazendo conexões. Ninguém fala, gente, fazendo conexões. Jamais. Você vai falar porque você vai falar. Você precisa se comunicar, tá? Porque a comunicação, ela é importante, tá? Sem ela, você se perde completamente, tá? Então, não vai pensar assim, poxa, eu simplesmente quero falar e quero conectar frases, tá? Olha aqui ó, o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui. João se desesperou, tá? É uma frase que precisa de um complemento. O João se desesperou o quê? Tá? Qual é o complemento da frase? Tá? João se desesperou. João se desesperou. Tudo bem. O verbo é um verbo intransitivo. Né? João se desesperou. João se desesperou, um verbo intransitivo. Mas aqui existe um encadeamento, tá? De termos, de frases que, através de um sentido semântico, através de uma expressividade, ela acaba ganhando importância. Então, gente, olha aqui, ó, sintagma nominal absolutivo, a gente já sabe, tá? Tem uma relação, sim, com as orações absolutas, com as orações independentes, tá? Então, não pense você que isso aqui é fácil, né? Assim, eu vou acertar. Vai acertar. Assista ao vídeo que você vai acertar, tá? Mas se você estudar sem um foco, sem entender os esquemas, tá? Do sintagma nominal absolutivo, vai ficar mais difícil, complica. Aqui eu dei para você, ó, 1, 2, 3 exemplos de sintagma nominal absolutivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você não gostou, você deixa lá nos comentários. Se você gostou, você inscreva-se e deixe o seu like. É só isso por hoje e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!